nossos cumprimentos a todo o nosso público que nos acompanha nas nossas redes, das páginas sociais da Casa Espírita Fraternidade. Iremos agora iniciar com as irradiações, que é este momento onde o nosso coração, com as suas vibrações, vai visitar, junto com os nossos irmãos, seus lares, seus afetos, hospitais, orfanatos, asilos, levando a eles, meus irmãos, pelo pensamento, a paz que precisam, o bem que necessitam. Iniciamos assim, então, rogando ao Pai Maior e ao Mestre Jesus que possamos seguir na sua caravana de luz até os lares de todos os nossos irmãos, que possam seus lares ser assim, sofrer essa limpeza espiritual e possa haver nesses lares, então, o conforto e a concordância e o respeito, o carinho e o afeto de forma mútua e recíproca. Avançamos e pedimos pelos orfanatos, pelos asilos, pelos pequenos que, desprovidos de pai e mãe, lá cumprem uma dura provação, que possam ser assistidos e amparados pelo conforto dos irmãos que lá labutam, aos nossos irmãos que lá nos asilos se encontrem, possam receber toda a dedicação e todo o afeto de que necessitam. Rogamos também, Pai Maior, por todos aqueles irmãos que vivem às ruas, que eles possam contar com a caridade nossa, levando a esses irmãos os bens materiais que necessitam, mas levando a eles respeito e muita compreensão. Querido Pai, pedimos agora por todos os hospitais que passam neste momento essa dura pandemia no nosso planeta Terra. Pedimos pelos médicos, por todos os profissionais de saúde que lá na linha de frente arriscam a própria vida para fazer a defesa desta própria vida dos nossos irmãos. Que eles sejam fortalecidos na missão que escolheram. Também te pedimos para aqueles irmãos que partiram, que se encontram na pátria espiritual, que eles sejam acolhidos e sejam assistidos pela espiritualidade amiga e benfeitora e acolhedora. Pelos aqueles afetos que aqui continuam nessa jornada terrena. Que seja um novo despertar, que seja um sacudir de sentimentos para um olhar para a vida de uma forma com mais humildade, com mais fraternidade, com mais solidariedade. Rogamos assim, Senhor, por todos aqueles que sofrem, por todos esses irmãos que deserdados de trabalho, de teto, passam por duras amarguras, mas que eles possam contar com a caridade nossa, que Deus quer que façamos a nossa parte. Possamos assim, meus irmãos, ter a sensibilidade de assistir a todos. E assim, então, finalizamos rogando ao Pai Maior e ao Mestre Jesus que envolva todo o nosso planeta, todos os lares, toda a humanidade com seu manto sagrado de paz e amor. Queridos irmãos, o nosso tema de hoje que nós vamos falar é do capítulo do Evangelho, muito interessante, capítulo 18, item 3 do Evangelho, onde Mateus nos coloca: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É um título bem grande, mas muito sugestivo. E nós passamos a fazer a interpretação deste capítulo porque a primeira coisa
que porta estreita e que porta larga é essa? Né? É uma das perguntas que se faz. Que porta nós teremos que passar? E qual delas nós vamos escolher? Nós escolhemos a porta porque a gente quer. Então é bem interessante que no roteiro do estudo sistematizado, esse livro nos diz assim: a porta larga é a entrada na ilusão e saída dela só através do reajuste. E a porta estreita é a saída pelo erro e a entrada na renovação. Isso quem diz é Emmanuel no livro O Espírito da Verdade. Então, irmãos, é bem difícil no primeiro momento essa interpretação. Porém, e qual é o caminho para que possamos chegar à porta que conduz à vida, e a vida esta que é nossa e que nos conduz a Deus? Então, nos diz assim: não se trata propriamente de uma preferência, nós não temos preferência em entrar na porta estreita ou na porta larga, mas de uma predisposição que o homem tem em perambular pelas veredas do erro em fase do estágio evolutivo e que se encontra a humanidade na Terra nos dias de hoje. Então, o que nós estamos vendo no momento atual? Qual é a porta que nós deveríamos estar caminhando? Ou nós damos preferência para essa que nos deixa mais livres, mais libertos, mais sem compromisso? Nós escolhemos. Qual é a porta que eu quero? Eu faço essa opção. Se a minha índole ainda é de estar nas vantagens, de achar que a porta larga, que é a que nos leva à perdição, através do, como nos diz o Evangelho, então como é que eu me comporto diante de mim mesmo? Tenho consciência? Eu prefiro os dias atuais através do quê? Através da porta larga? O que está, depois dessa porta larga? Então, o Alírio, nas parábolas terapêuticas, ele coloca com muita precisão, ele diz assim: o caminho espaçoso que conduz à perdição é o da porta larga. Mas ele diz, simbolizando, na maioria das vezes, o que o homem busca, que é as ilusões da vida, centrada na inversão de valores do materialismo. Infelizmente, nós ainda prezamos muito pelo materialismo. E ele continua falando, que nós achamos bem interessante, quando ele diz assim: com o objetivo de adquirir felicidade e em fazer e ter coisas, em parecer-se o que não se é. Enfim, ele diz, em valores falseados que conduzem a um vazio existencial e a doença de falta de sentido da vida. É o que nós estamos sentindo no momento atual que nós estamos vivendo. Então a gente trouxe uma historinha aqui para que a gente pudesse elucidar, porque quase sempre fica mais a história do que o tema em si, mas para que a gente possa trazer agora, assim, para clarear os nossos pensamentos, o Amilcar conta neste livro dele, ele conta que ele tinha um amigo que se tornou-se um jogador inveterado com o advento dos vários jogos oficializados pelo governo. Algumas vezes ele ganhou prêmios pequenos das várias loterias, mas nunca o suficiente para resgatar as suas despesas, e cada vez foi acumulando mais despesas, porque os prêmios que ele ganhava não eram grandes. Ficamos sem nos ver por muito tempo, porém um belo dia nos encontramos. Trocamos abraços e foi muito gostoso tornarmos a nos ver. Então, perguntei: como vão as apostas? E meu amigo disse: resolvi pegar tudo o que possuía e fazer a mais alta aposta da minha vida. O
outro ficou perplexo, ficou com uma fisionomia estampada e ele arrematou: apostei tudo em mim. Opa, né? A primeira coisa que a gente pensa, apostou tudo em mim. E ele continuou: renovei minha vida, dei um sentido de utilidade a todos os meus minutos. Voltei a estudar e estou cursando medicina. Fundei uma ONG para ajudar crianças pobres e idosos abandonados. Faço palestras sobre a valorização da vida e estou amando novamente, reconstruindo minha vida sentimental que o jogo destruiu. Pois bem, este amigo que foi encontrado, ele estava no caminho da porta larga. E agora ele tomou uma atitude. Ele apostou nele. Quando apostou nele, a primeira coisa que ele pensou: eu preciso mudar a minha rota. Então ele passou a não pensar mais só nele, em ter lucros, e continuava devendo, como era na porta larga, porque é o caminho da perdição, e procurou a porta estreita, que era fazer uma renovação interior. Voltou a estudar, porque ele já tinha perdido tudo, fundou uma ONG para cuidar de crianças com necessidades e de pessoas idosas abandonadas. Então, nós podemos perceber que ele conseguiu fechar uma porta e abrir uma outra porta, que essa não é muito fácil não de se trabalhar, de se estar nela. Mas o que nós vimos aí? Foi preciso muitas vezes, e é preciso muitas vezes, perdermos tudo para cair na realidade que estávamos vivendo até então, para desabrochar para esta nova porta. Esta porta que a gente não passa nela com facilidade, não. Porque coordenarmos uma ONG, onde nós vamos ter pessoas que vão vir nos ajudar, vão pensar diferente de nós, vão ter ideias diferentes, porém nós vamos ter que administrar tanto os necessitados que nós vamos acolher, tanto aqueles voluntários que nós vamos ter ao nosso lado. Então, o que nós podemos ver aqui nessa leve história que se chama Apostas, o que o Almirca nos coloca, nos dizendo: se questionarmos as pessoas que estão entrando pela porta larga, todas elas dirão que estão buscando a felicidade. E de fato, cada um procura onde acha o seu sentido, né? Então, se achou que a porta larga vai nos trazer a felicidade, porque a maioria coloca a sua felicidade em alguma coisa. E na verdade, a felicidade ou a infelicidade, ela está dentro de nós. Nós podemos estar no meio dos infelizes e sermos felizes, porque nós estamos podendo estender a mão. E nós podemos estar no meio dos felizes e estarmos infelizes porque nós estamos sozinhos, porque a gente quer estar sozinho, porque os outros estão à nossa volta, querendo às vezes estender a mão e nós recusamos esta ajuda. Então, por isso, meus irmãos, nós estamos atrás do quê? De bens, de bons relacionamentos, de um corpo perfeito, de uma plástica invejável, e nos esquecemos que é com este material que nós temos, com as amizades que a gente tem, que a gente pode fazer melhores a cada dia, mas o nosso corpo nós podemos cuidar para termos a saúde e não querermos ter um corpo desejado por outras pessoas. Porque o que pode ser bom para um, poderá ser ruim para o outro. Se fosse tão bom, estava à disposição de todo mundo mudar-se a todo instante. E de fato, nós perdemos até a nossa identidade quando a gente começa a mudar demais. Então,
Então nós precisamos ter muito cuidado com relação a essas questões. Com isso, o ser humano vai se distanciando cada vez mais da verdadeira felicidade que está atrás da porta, que nos leva ao caminho apertado, mas é este caminho apertado, é essa porta estreita que vai nos levar à verdadeira vida, que é a vida do espírito que nós precisamos levar e não a vida da matéria. E a vida do espírito nós viemos para transpor cada passo que se dá, cada dificuldade. Não é para nós ficarmos pensando, mas eu sou infeliz, tudo na minha vida não dá certo. Não, vamos correr atrás sim da felicidade, mas sem prejudicar o nosso próximo e sem prejudicar o nosso aprendizado que nós estamos aqui, porque o nosso próximo poderá nos dar uma grande lição, como foi este da história, que deu uma grande lição quando disse que havia mudado a sua vida, e de fato mudou. Agora ele estava correndo atrás da vida e não do quê? Do supérfluo, que é um dinheiro. Quando a gente trabalha, a gente sabe que tem direito ao salário. Agora, quando a gente joga, a gente pode ganhar, como pode perder. Então, está em nossas decisões tomarmos ou não uma atitude diante de determinados momentos. Pois bem, continuando aqui, é uma coisa muito interessante, porque a grande massa se ilude pela porta larga. Significa ser ela um obstáculo intransponível? Não. Não é um obstáculo intransponível em nossa vida. Essa é a grande realidade. Esse obstáculo é difícil sim. No entanto, nada nem ninguém detém a marcha do progresso ao qual todos nós, seres encarnados, viemos para progredir. Então, essa marcha do progresso, ninguém nos cerceia. Na realidade, nós muitas vezes nos cerceamos de fazer este caminho, porque ele é um caminho difícil mesmo. Exige de cada um de nós desprendimento, bondade, caridade, fraternidade e uma das principais coisas, perdão ao próximo e a nós mesmos. Quantas vezes a gente erra e a gente fica ressaltando o nosso erro ou o erro do outro? Duas coisas erradas que se fazem. Porque eu não sou perfeito, como é que o meu irmão vai ser? Se eu não me corrigir, como é que eu quero que ele se corrija? Então, se eu me acho mais perfeito que ele, aí está o tanto que eu preciso lutar para não me igualar, para ser diferente, porque Jesus nos deixou o exemplo. Por isso ele era diferente, porque ele nos deu o exemplo do amor, do perdão, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então aí nós podemos perceber este caminho que nos foi apontado há 2000 anos, não é há 2 dias, não é há 12 dias, nem há 20 dias, há 2000 anos. E nós estamos correndo atrás, porque a gente preferiu a porta larga e até hoje a gente ainda está gostando mais da porta larga, e porque a outra é mais difícil. Nós temos que fazer grandes alterações em nossas vidas. Mas então aí está a razão, queridos irmãos, por isso que nós estamos reencarnando e cada vez com uma condição um pouquinho mais difícil. Porque a cada aluno que está indo bem na escola, parece que tudo flui. Agora, quando o aluno já não tem muito aproveitamento, quando chega no fim do ano que ele quer realmente passar de ano, não fica mais difícil estudar toda a matéria do ano para fazer as provas? Pois nós estamos assim, repetentes. Mas é claro que em cada encarnação a gente consegue juntar um pontinho a mais do que na outra. Essa é a lei do progresso espiritual. Então que façamos essa caminhada. E o progresso está íncito na lei divina e nada há que o impeça de implantar-se na Terra. Então aí nós podemos perceber, para implantarmos este progresso na Terra, todos nós devemos dar a nossa parcela, devemos dar o nosso quinhão. Então aqui é muito interessante quando
o Alírio coloca para nós, entrar pela porta estreita representa uma dificuldade maior e por isso vai necessitar da ação de uma vontade firme, de um processo de uma motivação real, empreendendo todos os esforços que forem necessários para entrar por essa porta. Contudo, diz ele, seguir por esse caminho nos traz muita satisfação e felicidade, pois significa a libertação de uma vida sem sentido para vivermos uma vida realmente sentida. Portanto, entrar pela porta estreita para passar pelo apertado caminho que leva à vida significa despertar para a essência da vida. E qual a essência da vida se não é nos ajudarmos mutuamente? Se não é estarmos atentos para as necessidades do nosso semelhante? Por isso, amar ao vosso próximo como a vós mesmo. Então, meus irmãos, quando nos é colocada andar enquanto tendes luz, significa aproveitar o tempo para buscarmos o verdadeiro sentido da vida. Essas palavras aqui que João coloca no capítulo 12, no versículo 35, nos dá uma orientação como meio de reflexão sobre a vida. Andai, enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus nos dá aqui uma orientação para o aproveitamento do tesouro do tempo, que é uma questão fundamental para adquirirmos a autoconsciência e entrarmos pela porta estreita. Então, muitos de nós que estamos entrando pela porta larga, que ainda não conseguimos sair, dizem que precisam aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida? Né? Aproveitar a vida, gozar tudo aquilo que, os prazeres que a vida nos proporciona, até quando? E agora nós tivemos um exemplo muito grande de uma pessoa que, mesmo já estando perto, se aproximando o momento de partir, já uma pessoa com idade avançada, achava que a vida era para ser aproveitada. Então, assim, na verdade, o que nós podemos perceber? Que a pessoa, mesmo tendo uma idade avançada, ela ainda acha que a vida, nós estamos aqui na vida para os prazeres, principalmente os prazeres do corpo, esquecendo-se que nós somos espíritos e dizendo-se cristão e só fazendo aquilo que achava que era prazeroso. Então, o que se vê? Pessoas que estão falseadas na sua fé. Pessoas que não entenderam ainda o que poderá acontecer se nós falsearmos os nossos valores. Então, nós precisamos tirarmos as trevas da ignorância do nosso íntimo, vacinarmos-nos com valores espirituais essenciais para que assim possamos alcançar e acompanhar o tempo que ainda nos resta aqui na Terra. Porque nenhum de nós sabe se vamos partir logo, se vamos partir daqui a muitos anos. Há tantas pessoas que estão lúcidas com quase 100 anos, com mais de 100 anos, com lucidez. Nós não sabemos, mas enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós precisamos aproveitar. E tentando, a cada dia que passa, procurarmos os valores espirituais. Aproveitar a vida é aproveitar todos os recursos que nós temos e que podemos ainda ter através da essência divina que nós somos, desenvolvendo valores espirituais que nos iluminarão internamente para que a partir dessa autoiluminação jamais as trevas nos apanhem. Porque quantas vezes nós somos pegos de surpresa e quantos que quando estão beirando a entrada do túmulo se dão conta
que jogaram sua vida fora, uma existência às vezes muito longa e que não foi aproveitada. Então, que não tenhamos isso em nossa mente. E aqui nos diz que quando nós estivermos com uma vida estabilizada financeiramente, comecemos aí a cuidar mais das coisas de Deus. Não, vamos começar a cuidar das coisas de Deus até antes de estabilizarmos a nossa vida econômica. Por quê? Porque as duas podem caminhar junto. Quando a gente usa essa palavra, é quando a gente ainda não tem certeza do que a gente quer. Então a gente diz, quando eu me aposentar? Quando? E aí nós estamos deixando o tempo precioso passar e nós continuaremos na porta larga. Não vamos fazer que nem o apostador. Tomou uma atitude e essa atitude lhe foi válida. Provavelmente essa atitude fez toda a reviravolta em sua vida. Em sua consciência, despertou, saiu do seu egocentrismo e foi ajudar o outro. Então ele saiu da porta larga que ele só pensava para ele, foi para a porta estreita, mas aí ele já não pensou só nele e naqueles que ele poderia estender a mão. Então isso nós estamos vendo, meus queridos irmãos, o quanto nós precisamos caminhar enquanto há tempo. Andai significa de uma forma serena, tranquila, sem desespero, sem ansiedade, para que possamos trazer a luminosidade do presente para o futuro. Se aproveitarmos as oportunidades de evolução, enquanto tivermos luz, as trevas não vão nos apanhar. Vejam só, não, as trevas só apanham quem está desprevenido e que está na porta larga. Esta porta ainda é a porta do descaminho, mas vamos procurar o caminho através da porta estreita, dessa porta que irá nos conduzir para um bem maior, o bem da nossa clareza espiritual, do nosso esclarecimento e principalmente quando a gente pode estender as mãos. Então, meus irmãos, conforme o homem vai evoluindo, mais consciência ele toma da necessidade de praticar o bem e menos difícil é seguir esse caminho. Porque o caminho do bem é um caminho que nos dá muita alegria e muita satisfação. E dia virá, e nós sabemos disso, que na terra só haverá lugar para os caminheiros da porta estreita. Então que estejamos lá, é tudo que a gente quer. Mas estamos fazendo agora, no presente, o nosso futuro? Ou estamos deixando para depois? É a grande questão. Então, estamos nos encaminhando já para encerrarmos e a conclusão. A porta estreita é o único caminho que nos levará todos nós, seres humanos, a Deus. Todos nós. Quando rejeitamos o convite fraterno para a porta estreita, o tempo e a dor a ela nos conduzirão em regime de misericórdia divina. Porque Deus está sempre de braços abertos para receber o filho que se atrasou, dando-nos a oportunidade de uma nova encarnação. Ele não passa a mão na nossa cabeça e diz assim, tu te atrasou? Então vem para cá. Não, volta e reinseta o teu caminho. Então vejam, essa é a grande lição que o Pai está nos dando, são as oportunidades. Por isso ele nos propicia essa oportunidade através daqueles que nos cercam. Por isso ele nos coloca em determinados locais. Por isso nos coloca junto de determinadas pessoas. Aprendamos a lição. E que aprendamos também a passar com dificuldade pela porta estreita, porque ela nos conduzirá ao verdadeiro caminho. E este caminho, lá chegando, nós vamos perceber que ele não é mais estreito. Aí ele se fará largo, porque lá os nossos corações, os nossos sentimentos estarão preparados para estar neste vasto caminho que Deus há de descortinar a todo aquele
que realmente trabalhou para chegar lá. Que Deus nos abençoe, nos proteja a todo, ampare os nossos lares e todos os nossos entes queridos. Muito obrigada. Queridos irmãos, vamos realizar a prece final após essa exposição doutrinária que foi realizada. Solicitando ao Pai Maior, ao Mestre Jesus e aos seus mensageiros de luz, que possam iluminar a todos que se encontram nos assistindo neste momento, nessa vibração, desse diapasão com a Casa Espírita Fraternidade. E possam assim agasalhar no seu íntimo da sua alma todo o bem que necessitem. Que assim seja.